Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Joahide Palharim. Vamos ver o que está escrito na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Vamos ler a partir do versículo 1. Assim que você achar, olha ao teu lado, veja se tem alguém sem a palavra de Deus e mostre para a pessoa onde nós vamos ler, para que todos acompanhem a leitura. Já acharam? Está escrito o seguinte: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Eu vou reler. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Agora eu vou reler apenas os versículos 3 e 4, e cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida do Piauí, em Teresina, repete em seguida. Vamos lá. Porque, bem alto, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Amém? Você crê nesta palavra? Então vamos desocupar as mãos e dar a melhor salva de palmas que Teresina e o Piauí já deu para a palavra de Deus. Enquanto você aplaude com alegria, abra tua boca e diga glória a Deus. Levante os teus olhos aos céus e vai glorificando e aplaudindo e dando glória. Você que está ouvindo pela rádio, glorifique a Deus conosco. Você que está acompanhando pela internet em qualquer lugar do mundo, junte-se a nós aqui em Teresina, Piauí. Glorifique a Deus conosco. Isso, dá glória, glória, glória. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus bendito e Deus amado, recebe o louvor de cada pessoa que te glorifica, não só o povo do Piauí, mas do Brasil inteiro e até fora do Brasil, onde estiver uma só pessoa te glorificando, derrame a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Pai querido, a tua palavra vai ser pregada agora, vem com o teu Espírito Santo, tome o lugar do pregador e tome a boca do mensageiro, fala agora com todo este povo que está ouvindo, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Poder se assentar. O apóstolo Paulo, ele só tinha uma mensagem, e de tudo que ele havia aprendido, de tudo que ele havia estudado, e de toda a sua formação, tanto intelectual como teológica, ele mesmo dizia: apenas uma coisa eu me propus a saber, apenas uma coisa: Cristo
crucificado, morto por nós e ressuscitado. E por que Paulo batia muito em cima dessa tecla? Porque este é o Evangelho. Fora esta mensagem não há salvação. Daí ele ter escrito esta carta e no capítulo 15, ele frisar que o Evangelho, ele não pode ser alterado, ele não pode ser modificado, ele não pode ser adaptado, ele não pode ser apresentado de acordo com as conveniências de uma sociedade ou de uma situação ou de uma época, porque o Evangelho é imutável. O Evangelho é um só, e a única maneira da pessoa ser salva é crer neste Evangelho e nele permanecer. E essa é a questão principal: permanecer neste Evangelho, crer nele e continuar crendo, para que a pessoa possua a salvação. Por isso que Jesus uma vez disse: quem perseverar até o fim será salvo. Aquela ideia que até muitos pregadores anunciam por aí, de que uma vez salvo, salvo para sempre, isso não é verdade. Se a pessoa, uma vez salva, estivesse salva para sempre, independente do que ela fosse fazer, ela não teria necessidade nenhuma de vigiar, ela não teria necessidade nenhuma de orar, ela não teria necessidade nenhuma de permanecer, de continuar fiel e de guardar o Evangelho. Então é falso este conceito. Uma vez salvo, salvo para sempre. A salvação é uma coisa que tem que ser preservada. Por isso que Paulo escreve desta maneira, e eu li para você, e vou reler outra vez o versículo 1. Também vos notifico, irmãos, e ele está escrevendo para pessoas salvas. Olha só, essa mensagem ele não está transmitindo para pessoas que nunca ouviram o Evangelho. Ele está conversando com pessoas que já conhecem o Evangelho, que já ouviram o Evangelho e ouviram através dele, que se converteram através da pregação de Paulo. Então ele frisa: irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado. Quer dizer, é uma palavra que ele já havia pregado, mas que mesmo assim precisava ser reanunciada, precisava ser relembrada, precisava ser notificada. O qual também recebestes e no qual também permaneceis. É isto: eu recebo Jesus como meu único Salvador e eu tenho que permanecer nele, eu não posso me desviar. E o versículo 2 ele disse: por este Evangelho, pelo qual, não é? Pelo qual também sois salvos, se o retiverdes. Olha a condição. Se a salvação fosse uma coisa adquirida e perpetuamente delegada à pessoa que recebeu Jesus, ele não precisaria colocar essa condicional. Olha, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vou-lo tenho anunciado. E ele vai recapitular que evangelho era esse que ele tinha anunciado. E ele diz aqui rapidamente o resumo da sua pregação, e o que você tem aqui é um resumo do Evangelho. Veja, acompanhe comigo no versículo 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Ele está deixando claro esse outro detalhe: eu não modifiquei o Evangelho, eu não alterei a mensagem de salvação. Do jeito que eu recebi, eu estou mantendo agora também. Olha só: primeiramente vos entreguei o que também recebi. O que ele entregou? Que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Não segundo uma tradição religiosa, não segundo uma doutrina nova, não segundo uma adaptação, mas segundo as Escrituras. Frisando que a nossa regra de fé é a Escritura Sagrada e não uma religiosidade. Olha só, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Então esse é o primeiro ponto da salvação. Uma pessoa sem pecado veio com o objetivo claro de morrer por nossos pecados.
Uma morte que já estava anunciada pelas Escrituras. Por isso que João Batista, quando estava pregando lá no Rio Jordão e anunciando o arrependimento para todos os que crescem, foi por isso que ele, vendo Jesus Cristo passar, ele apontou para Jesus e fez a declaração que mostra o objetivo central da vinda de Jesus a este mundo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Está escrito o seguinte: João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João Batista, o maior profeta já nascido de mulher, ao contemplar Jesus vindo na sua direção, ele recebeu a revelação de Deus. Qual era o objetivo da vinda de Jesus a este mundo e o que seria a sua morte para este planeta? Ele viria como um cordeiro humano, não um cordeiro irracional, não um cordeiro cuja morte seria involuntária, mas um ser humano, idêntico a qualquer um de nós, porém claramente determinado para o sacrifício. Uma morte que teria o objetivo de tirar o pecado da humanidade. Você pode procurar entre todos os líderes religiosos do mundo e entre todas as religiões, e você não vai encontrar um só líder ou um só criador de uma filosofia ou de uma religião que tenha associado à sua vida uma declaração como esta: alguém cuja morte tem o objetivo de tirar o pecado do mundo. Veja o detalhe: não é tirar o pecado de uma ou outra pessoa, mas de toda a humanidade, de um planeta inteiro, de todos os seres humanos, de todas as épocas, e não importa quanto a população da terra cresça, o sacrifício do Cordeiro de Deus seria tão poderoso que qualquer pessoa, qualquer pecador, conseguiria através daquele sacrifício o perdão dos seus pecados. Então o apóstolo Paulo, ao anunciar o Evangelho, ele deixou claro isso, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Agora, vamos conferir as Escrituras, porque se realmente alguém veio a este mundo para morrer pelo meu pecado e pelo teu pecado, e se está sendo declarado que isso estava determinado nas Escrituras, eu tenho que conferir. Então eu quero que você vá comigo no livro do profeta Isaías, no capítulo 53. Nós vamos ler a partir do versículo 10. Vamos conferir esta escritura, que foi escrita 700 anos antes de Jesus oferecer a sua vida em sacrifício por nós na cruz do Calvário. Olha o que está escrito aqui, Isaías capítulo 53, a partir do versículo 10. Todavia ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, frisa, passa um traço aqui debaixo desta frase. Quando a sua alma, e alma aqui é no sentido de vida, porque a vida da carne está no sangue, disse, portanto, que a alma está no sangue, mas no sentido de vida. Quando a sua vida se puser por expiação do pecado, olha só, frisa a palavra expiação, porque a Escritura determina que o pecado gera um castigo, e o castigo é a morte. A palavra expiação quer dizer pagar com um castigo, pagar por uma condenação. Quando ele puser a sua alma, a sua vida, por castigo do pecado, não dele mesmo, porque ele não tinha pecado próprio para ser castigado. As pessoas da sua convivência e todas as testemunhas que estiveram com ele declararam unanimemente que ele não tinha nenhum pecado, que ele era santo, puro, inocente. Até os seus inimigos acabaram reconhecendo a inocência de Jesus.
Então ele vai sofrer um castigo pelo pecado, mas não pelo pecado próprio, porque isso ele não tem, e sim pelo pecado de outras pessoas. Isso foi do agrado de Deus, determinado por Deus, mas quando ele puser a sua vida por castigo do pecado, olha o que vem em seguida: verá a sua posteridade. Quer dizer que ele estará vivo, não estará morto, porque o morto não poderia ver isso. Prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma, da sua vida, ele verá. Como é que ele vai ver se ele continuar morto? Ele não poderia continuar morto. O trabalho da sua vida ele verá e ficará satisfeito. Com seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então não há outra pessoa em toda a história da humanidade, e entre todos os povos, não existe um só outro ser humano que tenha vindo a este mundo com o objetivo claro de guardar a sua vida sem qualquer pecado, para oferecer esta vida, para sofrer o castigo pelo pecado. Somente ele iria ver isso. Então o Evangelho é único por causa desse primeiro ponto. Por isso que Paulo escreveu, e eu retornei para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 3. Primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. As Escrituras dizem que ele deveria morrer pelos nossos pecados, que o seu sangue deveria ser derramado em consequência do castigo que era para os pecadores, mas ele iria sofrer o castigo. A Escritura declarava isso, mas será que Cristo estava consciente de que ele era a oferta de Deus pelo pecado da humanidade? Será que ele tinha consciência? Porque João Batista olhou para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João sabia, nessa revelação que o Espírito de Deus lhe deu. Isaías já tinha visto 700 anos o sacrifício de Jesus, 700 anos antes. Ele já tinha visto que a morte de Jesus seria expiatória. Mas e Jesus Cristo? Tinha plena consciência de que a sua morte era em favor de pecadores? Então vamos conferir aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 26. Quando Jesus faz uma reunião com seus discípulos, e reunido com eles em volta da mesa, vamos ver o que Jesus declara. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 26. Acompanhe comigo. Jesus está com os discípulos, eles estão comendo. E enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, ele pegou o cálice que continha o vinho, e tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Jesus estava plenamente consciente de que o seu sangue seria derramado para a remissão dos pecados, para pagar as dívidas dos pecados. E ele fala por muitos. Você está vendo? Isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para pagamento dos castigos do pecado, para a remissão dos pecados, para a quitação da dívida do pecado, para que o pecador não precise pagar pelos próprios pecados. Então ele tinha consciência: eu vou dar o meu sangue para pagar a dívida dos pecadores, para muitos. E por que por muitos? Já que ele estava morrendo por toda a humanidade, por que ele declara aqui por muitos? Porque evidentemente há muita gente na face da terra
que não quer o sangue de Jesus. Há muitas pessoas que preferem Buda. Não, eu não quero saber de Jesus, não. Essa doutrina de ser salvo pelo derramamento de um sangue de um homem, eu tenho que recebê-lo como Salvador, eu não quero, não. Eu prefiro a teoria de Buda. Então, se nós pegarmos os budistas da face da terra, que consideram Jesus até um santo, mas não Salvador, se nós retirarmos os budistas da salvação, porque eles estão fora, se só tem um que morreu pelos pecadores e por toda a humanidade, e se os budistas não querem Jesus, então você vai tirar aí mais de 1 bilhão de pessoas. Tire toda a China, tire todo o Japão, tire a maior parte do povo das Coreias, tire a maior parte das pessoas que no nosso país e no resto do mundo prefere Buda, e você vai ver que apesar de Jesus ter derramado o seu sangue por toda a humanidade, ele vai salvar muitos, mas não todos. Não porque o seu sacrifício não seja abrangente nem suficiente, mas é porque o ser humano, dotado da capacidade de escolher, ele diz: eu não quero Jesus, eu prefiro Buda. Vamos também analisar uma outra coisa. Uma grande parte da humanidade, e pode colocar aí 1/3 da humanidade, uma grande parte da humanidade prefere Maomé. Então eles acreditam que Jesus foi um santo, que Jesus foi um profeta, mas que Maomé é muito maior. Eles não acreditam que Jesus morreu na cruz, Jesus só desmaiou. Eles acreditam que Jesus morreu com 120, 130 anos de idade lá em Caxemira, que ele se casou e teve filhos. Para os maometanos, para os islamitas, Jesus não é Salvador. Então, evidentemente, essas pessoas estão excluídas da salvação, porque Maomé não veio a este mundo e não viveu sem pecado, e não morreu com o objetivo dado por Deus de fazer um pagamento pelos pecados de outras pessoas. Você pode ler o Alcorão, e em nenhum lugar Maomé vai se declarar como o sacrifício de Deus para a humanidade, como aquele que derrama o seu sangue para expiação dos pecados. Então todos os islamitas, todos os maometanos, eles vão dizer: nós gostamos de Jesus, achamos que Jesus foi um santo, um profeta, mas Alá tem um representante maior na terra, e Maomé é o seu profeta. Nós acreditamos em Maomé. Então essas pessoas, naturalmente, por não acreditarem no Evangelho tal como ele está, veja, por isso que Paulo frisou, volte lá comigo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 2. Pelo Evangelho que também sois salvos, se o retiverdes tal como vou-lo tenho anunciado. Então os maometanos não querem esse Evangelho. Eles não acreditam. Jesus não morreu na cruz, ele só desmaiou. Ele depois acordou na sepultura e apareceu para os discípulos. E depois fugiu para Caxemira, na Índia, e aí se casou, está até sepultado na rua tal. Então o Evangelho dos maometanos é modificado, ainda que eles acreditem em Jesus. Eles acreditam até que Jesus foi pendurado na cruz, mas não acreditam que ele morreu. E o que Paulo escreveu aqui? Vocês serão salvos pelo Evangelho, se o retiverdes tal como vou-lo tenho anunciado. Então exclui daí também todos os maometanos e islamitas. Jesus morreu por toda a humanidade, mas esses não retêm o Evangelho tal como vou-lo tenho anunciado. Então vamos agora pegar uma outra grande parte da população da terra que não quer crer em Jesus tal como está no Evangelho. O sangue de Jesus para eles não interessa. Eu estou falando dos kardecistas, que tem um outro evangelho, não é esse não. O evangelho segundo Allan Kardec não é esse evangelho tal como está aqui. E os kardecistas, evidentemente, eles esperam alcançar o plano superior
Eles esperam alcançar uma vida futura de delícias através de sucessivas reencarnações aqui na terra, coisas que não constam neste evangelho tal como ele está. Então exclua também da salvação todas as pessoas que estão rejeitando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que estão dizendo: não, a gente acredita em Jesus, ele foi o espírito mais evoluído que já pisou nesse planeta, mas nós vamos reencarnar, até que não seja mais necessário reencarnar e a gente fique lá naquele plano superior. É um outro evangelho. E se você continuar analisando o evangelho que está sendo oferecido hoje, você vai ver que o evangelho está sendo adulterado. Por exemplo, há pregadores que dizem que não precisa batizar. Tiveram a ousadia de revogar a ordem de Jesus Cristo ressuscitado, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Mas eles dizem que não precisa mais batizar, revogaram a ordem de Jesus. Não é esse evangelho, é o evangelho alterado. Peguem os pregadores que falam de Deus e falam de Jesus também, aqueles pregadores que dizem que não é mais preciso tomar Santa Ceia, não, mas preciso. Esses pregadores tiveram o atrevimento de revogar a ordem de Jesus, que na noite em que foi traído disse: olha, comam isto, é o meu corpo, bebam isto, é o meu sangue, fazei isto em memória de mim. Jesus falou no imperativo afirmativo, dando uma ordem, mas chegam agora esses novos pregadores e dizem: não precisa mais tomar Santa Ceia, não precisa mais. Não é esse evangelho. O evangelho alterado não salva. E toda vez que o evangelho é alterado, ele vai produzir prejuízo em almas e vai produzir lucro no inferno. Paulo era intransigente com essa questão. O evangelho é isso. Se vocês retiverem o evangelho tal como vou-lo tenho anunciado. Então Jesus, segundo as Escrituras, estava plenamente consciente que a sua morte seria uma morte expiatória, substitutiva, em lugar dos pecadores. Vamos continuar ali na carta do apóstolo Paulo, capítulo 15. Vamos continuar aqui, eu estava no versículo 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. A pessoa que tem temor de Deus não entrega a mensagem diferente, não. Do jeito que ela recebeu, ela entrega. Ela não altera o evangelho para agradar grupinho nenhum, nem para adequar as situações. Do jeito que eu recebi, eu também vos entreguei. Que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Então, repita isso dentro da tua alma. Não há outra pessoa que morreu por seus pecados. Somente Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e disso ele estava consciente. Versículo 4. E que foi sepultado. Ninguém sepulta alguém vivo. Jesus foi sepultado porque estava morto. Jesus Cristo lá na cruz, ele deu o último brado e disse: Pai, está consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ele tombou a cabeça e morreu. Estava morto. O soldado romano, para conferir que ele estava morto, foi lá e pegou a lança, enfiou no seu lado, tirou. Saiu um restinho de sangue, depois água, não tinha mais sangue no corpo. Morto, nenhuma reação, não era um desmaio, estava morto. Então retiraram o cadáver de Jesus da cruz e o sepultaram. Ninguém sepultaria uma pessoa viva. Cristo foi sepultado porque ele estava morto. E como morto ele foi levado ao cemitério. O destino de todos os seres humanos, a morte. Como ser humano perfeito, Jesus não era um super-homem. Como ser humano perfeito, ele morreu e foi sepultado. Cumpriu o objetivo da sua missão. Se Jesus Cristo tivesse só vivido neste mundo sem nenhum pecado, morrido pelos nossos pecados no lugar dos pecadores e sepultado, já seria uma vida extraordinária, uma mensagem sensacional. Mas o que torna a mensagem do Evangelho única e muito mais saborosa
diferente do que qualquer religião que possa aparecer ou seduzir as massas. O que torna a vida de Jesus aqui na terra única, inigualável, o que torna Jesus atraente demais, foi o que aconteceu depois. Olha só, não apenas ele morreu pelos nossos pecados, não apenas viveu uma vida santa sem pecar, não apenas foi sepultado, mas o mais maravilhoso é que, estando morto e dentro da sepultura, ele ressuscitou no terceiro dia. Ele venceu a morte. Não há qualquer outra pessoa que tenha um currículo desses. Ninguém saiu da sepultura depois de ter morrido. E Jesus Cristo voltou com a chave da morte e do inferno, mostrando o seu triunfo não apenas sobre o pecado, mas também sobre a morte e o inferno. Qual outro fez isso? Pensa um pouquinho. Qual outro líder religioso pode chegar e apresentar um currículo desse? Quem poderia dar a você uma esperança tão sólida? Agora, se a gente estivesse acreditando que Jesus ressuscitou só pela fé, a gente poderia ser contestado, não é? Muita gente poderia falar, mas isso é uma bobagem, isso é tudo mentira. Mas veja, várias pessoas comprovaram que de fato ele ressuscitou. Vamos continuar lendo a carta aqui que Paulo escreveu para os irmãos, para você. Vamos continuar lendo. Vamos ler aqui versículo 5. Aliás, deixa eu ler o 4 também. E que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Ele tinha que ressuscitar segundo as Escrituras. A alma dele não poderia ficar no inferno, nem o seu corpo poderia apodrecer. Ele não tinha pecado próprio. Versículo 5. E que foi visto, olha só, depois de ressuscitado, ele foi visto por Cefas, que é o nome de Pedro em aramaico. Ele foi visto por Cefas, e depois pelos 12, pelos discípulos. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, sabe, cerca de 40 dias depois da sua ressurreição. Jesus Cristo andou com mais ou menos 500 pessoas, foi até o Monte das Oliveiras, deu as últimas instruções do que deveria ser feito, a mensagem que tem que ser pregada, o batismo das pessoas. E ali ele começou a subir aos céus. Foi visto por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte. No momento em que Paulo escrevia esta carta, ainda havia muitas testemunhas vivas que poderiam dizer, é verdade, nós o vimos ressuscitado, ele mesmo. Estivemos com ele. Por isso que ele escreveu aqui, dos quais vive ainda a maior parte. Daqueles 500, a maior parte ainda vivia quando Paulo escreveu esta carta. Eram pessoas que podiam ser consultadas. Fosse mentira, elas negariam. Não, foi tudo armação, foi tudo truque, foi tudo história, tudo lenda, tudo mentira. Não, mas as testemunhas estavam lá. E não apenas estavam lá, essas testemunhas estavam dispostas a morrer por aquilo que tinham visto. Continuando a leitura, versículo 7. Depois foi visto por Tiago, não é? O meio-irmão de Jesus Cristo. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim como a um abortivo. E Paulo declara, eu mesmo vi Jesus vivo. Eu mesmo comprovo que ele estava vivo. E olha, eu não sou uma testemunha comum não, Paulo vai escrever agora. Veja o versículo 9. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Paulo era uma testemunha altamente interessada em desmentir toda aquela história, porque ele perseguia a igreja. Todo mundo que proferisse o nome de Jesus, que proclamasse o nome de Jesus, ele tinha autoridade secular
autoridade dos poderes políticos e religiosos para prender, arrebentar, colocar na cadeia e até para matar. Ele perseguia qualquer pessoa que proclamasse e confessasse Jesus como Salvador. Qualquer pessoa que dissesse que Jesus estava vivo, ele ia lá e prendia. Podia ser homem, mulher ou criança, podia ser idoso, ele encerrava na prisão, ele torturava. Paulo era uma testemunha altamente interessada em negar essa história, em desmentir essa história, mas ele diz agora, ele diz: Jesus, por último, apareceu a mim, eu que não mereço, porque eu persegui a igreja de Deus, mas eu vi, Jesus Cristo está vivo de verdade. Eu tenho que convencer vocês disso. Eu sou testemunha de que Jesus ressuscitou dos mortos. Por isso que ele pregava o Evangelho. Por isso que ele, no final da vida, ele vai ter a revelação dentro da cadeia, que a sua cabeça será cortada com uma espada. E ele diz: eu estou pronto a ser oferecido em sacrifício ao meu Deus. Eu combati o bom combate, eu guardei a fé, eu cumpri a carreira. Eu estou pronto para morrer pelo meu Senhor Jesus, oferecer a minha vida a Ele do jeito que Ele ofereceu a sua vida por mim. Se fosse tudo mentira, Paulo iria dizer: não, gente, para, eu confesso, eu vou contar para todo mundo. Fiz isso só para ganhar dinheiro. Eu vi que estava todo mundo acreditando em Jesus, aí eu comecei também a falar de Jesus. Mas agora eu vou falar a verdade para todos vocês. É mentira, não apareceu para mim coisa nenhuma. É mentira, ele não está vivo não. Não me matem, eu vou ser mais útil vivo, contando para todo mundo que é um embuste total essa história que Jesus ressuscitou. Se fosse mentira, ele falaria isso, e o Império Romano e os inimigos de Jesus iriam colocar até segurança em volta de Paulo, para que ele começasse a desmentir a história. Iriam patrocinar Paulo. Vai, Paulo, nós vamos dar comitiva, vamos dar recursos, vamos dar condições, até nos palácios, para você desmentir essa história. Se fosse mentira, Paulo teria dito, mas ele vai e põe a cabeça ali, ele se ajoelha. E enquanto o carrasco dentro da cela está com a espada erguida, Paulo está de cabeça inclinada, como um cordeiro também, docilmente esperando a espada descer sobre o seu pescoço. O carrasco não entende. Vão matar esse homem, mas ele não tem desespero. Eu vou matar esse homem, mas ele não grita, ele não esperneia, ele não chora, ele não protesta, ele não pede misericórdia, ele não pede clemência, nada. O carrasco só fica olhando, ele nunca executou um homem, um prisioneiro desse jeito. Paulo está de joelhos, com a cabeça inclinada, os olhos estão banhados de lágrimas, não de desespero, mas de alegria, e ele glorifica o Senhor, e ele dá glórias e glórias a Deus, enquanto o carrasco cria coragem para descer a espada. E Paulo, no seu último momento de vida, ele está confirmando a sua fé. Podem me matar, vocês vão matar o corpo, mas não podem matar a minha alma que foi salva por Jesus. Do jeito que ele vive, eu também viverei. Uma fé que não pode ser modificada. Não é à toa que todos os discípulos de Jesus vão morrer perseguidos, torturados. Não é à toa que todos eles vão morrer dando glórias a Deus. Não é à toa que depois desses discípulos serem mortos, com exceção de João, que vai ficar velhinho, para depois escrever o livro de Apocalipse. Não é por acaso que depois que todos os apóstolos morreram, os cristãos que não tinham mais líderes, que poderiam dizer: gente, acabou, todos morreram, Paulo está morto, Pedro está morto, Tiago está morto, Bartolomeu está morto, Mateus está morto, Natanael está morto, Tadeu também está morto, todos estão mortos. Vamos dispersar e vamos esquecer essa história. Mas os que restaram, os cristãos, que foram se multiplicando no Império Romano e em todo o planeta, esses cristãos, nenhum deles fugia da morte, nenhum deles renunciava à fé,
nenhum deles voltava atrás. Eram jogados aos leões, eram decapitados, eram crucificados também, eram torturados, apedrejados, eram perseguidos, desterrados, exilados. Mas nenhum deles negava a fé, porque não precisava de Pedro, não precisava de Paulo, não precisava de Tiago, não precisava de Tadeu, nem de Bartolomeu, nem de Natanael, não precisava de ninguém. Eles não precisavam de nenhum pregador, eles já estavam mortos. Mas todos os cristãos daquela época continuavam firmes na fé, porque eles tinham uma pessoa muito maior, uma pessoa que ressuscitou dos mortos. E quem tem Jesus sabe que Ele está vivo, sabe que Jesus está presente na sua vida. Esse evangelho não pode ser modificado, por isso que Paulo falou dessa maneira. Agora, veja só, o que é maravilhoso, não é? É que Paulo, ele acaba usando o exemplo da vida dele como um caso especial, em destaque, num destaque especial, que exibe, para quem quiser ver, a misericórdia do Senhor Jesus. Aquele homem era digno de ser fulminado, mas Jesus o salvou, e ele, em agradecimento, se tornou um dos maiores pregadores da história. A vida de Paulo mostra o seguinte: mesmo uma pessoa que blasfema, que persegue, que fala mal, que critica, um dia esta pessoa vai ter um encontro com Jesus Cristo. E no dia que ela tiver esse encontro, ela vai se arrepender e pedir perdão. E Jesus Cristo vai perdoar na mesma hora. E a pessoa que falava mal, criticava, murmurava, perseguia, blasfemava, vai ficar tão comovida por causa do perdão e da salvação, que essa pessoa vai querer anunciar para todo mundo a salvação. Paulo se dizia: eu sou o principal pecador, e sendo eu o principal pecador, olha só, ele me salvou. Então ele pregava a misericórdia, a graça e o amor de Deus, e não abria mão do evangelho original, o evangelho que não apresenta outro intermediário, o evangelho que mostra que só Jesus Cristo salva. E ele vai escrever uma outra carta, e eu quero terminar a mensagem lendo para você um trecho dessa outra carta, que ele escreve aos Gálatas, no capítulo 1. Vou ler só um trechinho. Vamos ler aqui a partir do versículo 6. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro. Mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Você vê que a oposição ao evangelho é antiga. Paulo enfrentava esse problema. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema, isto é, maldito, reservado para a destruição. E Paulo diz o seguinte no versículo 10: porque persuado eu agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens? Paulo não pregava o evangelho para agradar homens. Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Ele está dizendo: eu ficaria na minha outra religião. Lá eu agradava os homens, perseguia os seguidores de Cristo. Se eu estivesse querendo agradar aos homens, eu não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Vê, Paulo tinha esse temor de pregar segundo as Escrituras e não segundo tradições religiosas. O evangelho que por mim vos foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. E ele vai dar o testemunho: porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira
perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedi em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim. Então é Deus que revela. Revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei nem carne e nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes eram de mim apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Então Paulo, ele está falando a verdade. Esse é o evangelho que salva. E é interessante que ele recebeu o evangelho diretamente do Senhor Jesus, ainda que não tenha sido um dos 12 a andar com Jesus Cristo. Ele recebeu o evangelho. Foi uma experiência tão extraordinária que ele não abria mão dessa pregação. Não há outro evangelho. Os homens irão criar deturpações, inventar ideias, criar religiões, fazer conveniências, aplicar modernismos. Há muitos que dizem: para que batizar? É tão feio pegar a pessoa e colocar totalmente dentro da água. Vamos abolir o batismo. Para que Santa Ceia? Tira. Para que perseverar? Não precisa uma vez salvo, salvo para sempre. E assim por diante, os homens estarão deturpando sempre o evangelho, mas não há outro evangelho. E a maldição está aqui. Se alguém anunciar outro evangelho, esta pessoa seja considerada anátema, maldita, reservada para a destruição. Qual é o resumo do evangelho? Voltando para a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Versículo 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Esse é o Evangelho. Não precisamos saber mais nada. Alguém diz: mas eu, para me batizar, gostaria de conhecer mais. É? Você quer ler a Bíblia inteira? Você só precisa saber disso. Cristo morreu pelos seus pecados, segundo as Escrituras. E morto foi sepultado, mas ressuscitou no 3º dia, segundo as Escrituras. Esse é o resumo do Evangelho. É tudo o que você precisa saber para ter um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. E quando você acredita nisso, você é salvo. Vamos reler o versículo 1? Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado. Creu nisso, está salvo. Esse é o evangelho. Cristo morreu pelos seus pecados. Não adianta você querer receber outra pessoa. Há outra pessoa que morreu pelos seus pecados. Há outra pessoa que viveu neste mundo sem nenhum pecado e ofereceu a sua vida voluntariamente para pagar o castigo dos teus pecados. Você conhece alguma outra pessoa que disse: não manda essa pessoa para o inferno, não. Eu vou para o inferno no lugar dela. Você conhece alguém que fez isso? Por isso que Jesus, morto, foi até o inferno e arrancou as chaves da morte e do inferno. Porque ele foi para o inferno no lugar dos pecadores. Mas chegando no inferno, ele não tinha pecados para continuar no inferno. Era ilegal ele permanecer ali. E sendo santo, todos os demônios caíram por terra. E Jesus Cristo, com a sua santidade, ele iluminou o inferno e arrancou as chaves da morte e do inferno das mãos sujas do diabo. Ressuscitou dos mortos. E agora ele pode dar salvação eterna a toda pessoa que nele crê. Pode ser a pior pessoa, não faz mal. Pode ser a pior pessoa. Será que ele me salvaria? Salva.
Paulo é testemunha. Paulo está dizendo: eu fui o pior dos pecadores e ele me salvou. Qualquer pessoa ele salva. Aí está a base do Evangelho. Qualquer pessoa que o recebe como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, porque crê no Evangelho, e isto é o Evangelho. O Evangelho só trata de uma pessoa, é a vida de Jesus. O Evangelho trata simplesmente do objetivo da vida de Jesus. O Evangelho é Jesus Cristo. E se a pessoa crê no Evangelho, se ela recebe o Evangelho, ela recebe Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E aí então ela é salva por esse Evangelho. Vou pedir para toda a igreja se colocar de pé. O Evangelho não vai mudar. Hoje eu prego esse Evangelho, você prega esse Evangelho, o pastor Reginaldo prega esse Evangelho. Hoje nós pregamos esse Evangelho. Mas um dia, depois que a igreja for tirada da terra, o Evangelho não será mais pregado. Porque vai começar a grande tribulação. No final da grande tribulação, um anjo de Deus virá e pregará o Evangelho eterno. E está escrito isso mesmo, que ele pregará o Evangelho eterno. Durante a tribulação, no finalzinho da tribulação, não será um homem pregando o Evangelho. Um anjo, anunciando na terra o Evangelho eterno. Mas no meio de muita destruição, no meio do caos completo, no meio de toda iniquidade e escuridão, ainda será dada uma chance de salvação. A salvação só pode vir se a pessoa crer no Evangelho. Hoje você não está no meio da tribulação. E o Evangelho eterno, esse Evangelho que não pode ser modificado, você ouviu agora inteiramente. Uma única frase: Cristo morreu pelos seus pecados, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. Se você quer se livrar dos seus pecados, você tem que receber Cristo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Aí você vai permitir que o sacrifício de Jesus na sua vida vale a pena. Porque se você continuar acreditando em reencarnação, se você continuar acreditando em Buda, se você acreditar ainda em Maomé, não haverá salvação para você. Se você acreditar que outra pessoa poderá rogar por tua vida na hora da morte, você não terá salvação. Somente Jesus é que pode salvar você. Esse é o Evangelho único e eterno. Só Ele colocou a sua vida em pagamento para sofrer o castigo pelos seus pecados. Então Ele diz: você não precisa ir para o inferno. Eu já fui no inferno no teu lugar. E eu tenho as chaves da morte e do inferno. Se você me receber como único Salvador, eu vou fechar o inferno para você. Eu vou impedir que a morte te toque, porque eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim nunca morrerá. Jesus Cristo vai te garantir vida eterna, salvação. Aí você só precisa permanecer. Eu vou fazer esse convite, porque um dia, quando eu tinha mais ou menos 20 anos, eu não tinha 21 anos ainda, eu ouvi um convite desse. Eu ouvi um convite que foi feito para todo mundo que estava naquela igreja. E o convite era para quem quer receber Jesus como único Salvador. Muita gente estava ali, mas a salvação é particular, é pessoal. Jesus morreu por todos, mas não são todos que querem. Mas naquela noite eu falei: eu quero receber Jesus agora, quero entregar minha vida para Ele. E foi isso que me fez nascer de novo, passar da morte para a vida, que me fez começar uma nova história, uma nova caminhada.
foi aquela pregação que eu ouvi, acompanhada desse convite que você está ouvindo agora. Foi isto que mudou a minha vida e me trouxe até aqui hoje. Jesus vai começar uma nova história na sua vida. A partir de agora, se você receber Jesus como teu único Salvador, se você levantar a sua mão para isso, Ele vai pagar o castigo de todos os seus pecados que você cometeu até hoje. Ele vai zerar a tua dívida. Ele vai pagar a tua dívida. Por esses pecados você não irá para o inferno, porque Ele vai pagar a dívida dos seus pecados. Ele vai assumir o teu lugar no inferno. E no inferno Ele não pode ficar, porque Ele não tem pecados próprios. Se você neste momento entregar tua vida para Jesus, você vai nascer de novo. A tua história vai começar com um livro totalmente em branco para você escrever a sua história daqui para frente. Teu passado não importará mais. Pode ter perseguido, blasfemado, xingado, falado mal, murmurado, difamado, pecado muito. Mas como você recebe Jesus como teu Salvador, o teu passado será apagado. Você vai começar uma nova história daqui para frente. Uma nova vida daqui para frente. E eu te garanto, é uma vida maravilhosa. É tão maravilhosa que eu nem penso em voltar atrás. Nem passa pela minha cabeça desistir. Nem passa pela minha cabeça voltar para o mundo. É uma história tão boa que você vai querer viver intensamente na presença do Senhor Jesus. Nunca mais você vai querer morrer, se matar, desaparecer, sumir. Nunca mais você vai ficar amaldiçoando a sua vida. Pelo contrário, a partir de hoje a tua vida será transbordante, vida verdadeira. De você falar assim: Senhor, e Ele responder na mesma hora: eis-me aqui. Uma comunhão nova com Deus, uma comunhão verdadeira com Cristo, uma certeza dentro de você de que você é salvo, uma certeza verdadeira de que Jesus está vivo, uma certeza verdadeira de que Ele está voltando e vai levar você para morar na glória. Uma vida totalmente diferente da que você viveu até hoje. Você vai lamentar não ter entregado antes a tua vida para Jesus. Você vai dizer: por que eu não fiz isso antes? Por que eu demorei tanto? E a partir de hoje essa vida vai ser tão maravilhosa que você vai querer viver somente para Jesus Cristo. Eu vou fazer o convite para você, meu amado, minha amada. Um gesto teu, e é assim tão fácil. Basta levantar a mão com essa facilidade, dizendo: Senhor, obrigado por ter morrido no meu lugar. Obrigado por ter morrido pelos meus pecados. Obrigado por ter sido sepultado e ressuscitado para me garantir a vida eterna. Obrigado por ter feito tudo isso por mim. Quando você levanta a sua mão dizendo: eu quero, na verdade é tudo isso que você está dizendo. Então eu pergunto: quantas pessoas aqui querem receber Jesus, o Filho de Deus, como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer, erga sua mão direita assim comigo. Erga sua mão. Todos que querem, erga sua mão. Eu quero, isso eu quero. Eu quero agora totalmente render a minha vida a Jesus Cristo. Que maravilha. Você não faz ideia de como o céu está alegre por tua causa. Todos que ergueram as mãos, venham aqui para frente, por favor. Os obreiros ajudem as pessoas a virem aqui para frente. Os obreiros ajudem as pessoas que ergueram as mãos a virem aqui para frente. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Vem para cá, vem para cá. Você que ergueu a sua mão, não fica no seu lugar não, vem aqui para frente. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus.
Vamos aplaudir o Senhor. Tua vida vai ser muito maravilhosa a partir de hoje, viu? Tua vida vai começar para valer a partir de agora. Pode anotar o que eu estou falando. Mas há mais pessoas que precisam vir aqui na frente. Vamos receber, vamos aplaudir o Senhor Jesus. Vem. Isso, vamos aplaudir mais o Senhor, glória a Deus. E está vindo mais gente, isso, venha. Glória a Deus. Você vai ver o que é vida de verdade. Você vai experimentar uma vida como você nunca imaginou que fosse possível se viver nessa terra. Uma vida totalmente nova. Eu vou chamar aqui na frente pessoas que estão afastadas. Eu não sei o que aconteceu com você, francamente, também não quero entrar no detalhe. Mas você se afastou. Ou te afastaram, também não quero entrar no detalhe. Isso não importa. A única coisa que importa é que você veio aqui hoje. Hoje você está aqui. Você sabe que não há outro evangelho, não há outro Salvador. E você não pode continuar afastada deste Senhor. Quem sabe você até já foi batizado ou batizada nas águas e se afastou. Há quanto tempo você não toma a Santa Ceia do Senhor? Chegou a hora de você voltar para a casa do Pai, se reconciliar com teu Senhor e voltar a sentir a alegria da salvação. Você que está afastado, afastada, você que está sem igreja, saia do teu lugar. Vem aqui para frente comigo, nós vamos orar. A tua vida vai ser renovada, restaurada. Venha. Vem, filho pródigo. Vem, filha pródiga, volta para a casa do teu pai. Vamos aplaudir mais o Senhor. A igreja está alegre, mas a alegria maior é no céu. A alegria no céu quando uma pessoa se arrepende. Sabe, nós estamos vivendo aquele período que Jesus Cristo profetizou, que seria um tempo de muita angústia entre as nações, muita aflição no mundo. Nós somos a geração que está presenciando ao vivo as profecias de Jesus se cumprindo diante dos nossos olhos. É um tempo trabalhoso esse nosso. É um tempo de iniquidade. Eu estava lá no hotel, na hora do almoço, um garçom falou assim para mim: o senhor viu? Lá na minha cidade, a 40 quilômetros de Teresina, um filho matou a mãe com 7 facadas. Isso acontece em São Paulo. Isso acontece nos Estados Unidos. Isso acontece no interior do Piauí. Sabe por quê? A iniquidade está se multiplicando. Guerras, rumores de guerras, pestes, cada dia uma praga diferente. Doenças incontroláveis, desamor, falta de paz, crise. O planeta está em crise. Mas a maior crise é espiritual. Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O amor de muitos esfriará. E Jesus chegou a dizer o seguinte, preste atenção. Nas profecias ele falou: e quando o Filho do Homem vier, ou seja, quando Jesus voltar, e quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? A fé está esfriando. E a gente sente isso. Um ataque contra a fé. Tem dia que você não tem vontade de orar. Tem dia que você não tem vontade de ler a Escritura. Tem dia que você não tem vontade de ir à igreja. E repare como essa situação de esfriamento está se tornando comum. Antes era de vez em quando. Agora toda hora não dá vontade de ir à igreja.
Agora quase toda hora não dá vontade de orar. Agora quase toda hora não dá vontade de ler a Escritura. O planeta está caminhando para um esfriamento espiritual. A igreja está esfriando. O amor de muitos esfriará. Tem que acontecer. É lamentável, mas faz parte das profecias do Senhor Jesus para os últimos dias. Então nós somos uma geração sofrida. Nós somos uma geração que está vivendo isso na carne. A operação do erro, assim, se espalhando por todo mundo. A operação do erro, prodígios de mentira, evangelho deturpado. Nós estamos vivendo uma época complicada. Agora você que está ouvindo essa palavra, você não pode desistir. Você não pode desanimar, você não pode esfriar. Você tem que lutar contra isso. Tem que pedir a ajuda de Deus para não esfriar na fé, para não se desviar. Tem que pedir a ajuda do Senhor. Me ajude, Senhor, me ajude. E eu quero fazer uma oração com você, para a tua fé ser renovada, para você voltar para casa fortalecido, fortalecida, para você ficar cada vez mais firme na presença do Senhor. Então você que está sentindo essa fraqueza na fé, vem aqui para frente, porque nós vamos orar juntos. E enquanto você está vindo, eu quero falar com as pessoas que estão ouvindo pela rádio, as pessoas que estão acompanhando pela internet. Você que está ouvindo esta mensagem em qualquer lugar do Brasil, até fora do Brasil, quer receber Jesus agora como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Então se ajoelhe ao lado do teu rádio ou ao lado do teu computador, você que está acompanhando pela internet. Você que está dirigindo o seu veículo, está ouvindo esta mensagem, quer entregar a vida para Jesus agora? Coloque a mão direita sobre o teu coração, não precisa parar o veículo não. Vamos nos ajoelhar aqui na frente. Nós que estamos juntos na Paz e Vida, sede do estado do Piauí, Brasil, vamos nos ajoelhar aqui diante do altar. Você que está à distância, pela fé, você está conosco aqui em Teresina, Piauí. Você que está ouvindo de longe, coloque a mão direita sobre o teu coração, como nós também aqui em Teresina, na Paz e Vida, sede, estamos fazendo. Cada pessoa que está de joelhos, coloque a mão direita sobre o coração. E agora, de coração, ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai. Não tenha vergonha não, diga, meu Deus e meu Pai. Não há outro evangelho. Ele é eterno. E é desse jeito que Ele salva. E eu me rendo totalmente ao Senhor e à Tua palavra. E eu declaro que eu não tenho outra regra de fé a não ser o Evangelho eterno do Senhor Jesus. Pai querido, perdoa agora todos os meus pecados. Apaga, Senhor, as minhas transgressões. Lava os meus pecados com o sangue de Jesus. Porque eu creio que Ele morreu na cruz, no meu lugar, e foi sepultado. Mas no terceiro dia, ressuscitou, e venceu a morte, e venceu o inferno. E agora Ele pode ser o meu Salvador eterno. Meu Pai bendito, eu declaro que não tenho outro Salvador a não ser o meu Senhor Jesus. Então, meu Pai, agora eu tomo a igreja como testemunha. Eu tomo o céu como testemunha. Eis-me de joelhos, confessando que Jesus Cristo é o meu único, exclusivo e eterno Salvador. Eu não preciso de mais ninguém. Jesus é suficiente para a minha vida, porque Ele é o único que salva. Meu Pai querido,
me ajuda nestes últimos dias. São tempos difíceis, são tempos trabalhosos. Eu não quero esfriar, eu não quero morrer na fé, eu não quero ficar na grande tribulação. Eu quero subir com o Senhor, eu quero estar no arrebatamento da tua igreja. Então me ajuda, Senhor, a perseverar. Me dá força, me dá poder, me dá virtude. Segura, Senhor, na minha mão, não me deixe cair. Mas se eu cair, me levanta, Senhor. Eu preciso de Ti. Renova a minha fé, me edifica, me restaura, me fortalece. Senhor, hoje eu preciso de Ti, mais do que nunca, e a cada dia eu preciso da Tua ajuda para perseverar até o fim. Meu Pai bendito, fica comigo, me enche agora do Teu Espírito Santo e me ajuda a perseverar até o fim, por Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para sempre. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.